Boa noite a todos. Meu nome é Marilise, eu faço parte da equipe da Agroceres Multimix, na linha de atendimento a clientes fábrica, núcleos e premix, né? Junto comigo também trabalham um nutricionista, doutor, e um engenheiro, que nós três, né, e eu faço a parte de qualidade, e nós três damos o suporte para os clientes Agroceres Multimix de núcleos e premix, né, os clientes fábrica. E daí ela tem as outras linhas de negócios também, né, que atende outros ramos dentro da nutrição e alimentação animal. Bom, mas como foi incumbido aqui para mim, para colocar para vocês um pouco sobre o controle de qualidade de matérias-primas na alimentação animal. Vamos começar aqui por um roteiro, né, para que a gente possa organizar nossas ideias aqui para o decorrer do bate-papo, né? Bom, vamos falar primeiro sobre o mercado de matérias-primas e o preço do dólar, o que isso impactou dentro da indústria, né? A geografia dos estabelecimentos, a diversidade das matérias-primas, as matérias-primas alternativas, o que é estabelecido hoje pelo Ministério da Agricultura, atualizações recentes sobre matérias-primas, substâncias proibidas pelo MAPA, legislações que regem os critérios das matérias-primas, como isso vai ser avaliado dentro da auditoria, de uma auditoria interna ou dentro da auditoria do MAPA, né? Isso é independente. Na prática, como que o controle de qualidade vai agir, o que pode ser feito. E aqui um estudo exploratório de matérias-primas que é feito dentro da Agroceres Multimix para que ela consiga pensar os melhores fornecedores, né? Como que a gente faz esse estudo de matérias-primas dentro da empresa e como qualificar, avaliar e reavaliar seu fornecedor e, caso aconteça alguma matéria-prima errada, então, como que eu vou agir? E uma cultura e a cultura do estabelecimento para aderir à qualidade, né? Então, a gente vai discorrer sobre todos esses assuntos aí ao decorrer da palestra. O impacto do dólar para matérias-primas. Então, vamos voltar lá em final de 2019 e começo de 2020, que foi quando começou essa questão da pandemia, né, que todo mundo acabou ficando bastante, trabalhando bastante remotamente, a gente não saiu muito de casa. Então, o que aconteceu com o preço do dólar? Ele explodiu de preço, né, o que em meados de 2019, começo de 2020, ele permeava ali pelos R$4, 4 e poucos, ele subiu para mais de R$5, atingindo patamares de R$6. Então, de 2020 até agora, o dólar está super valorizado, né, com algumas oscilações, mas o que isso impacta o nosso negócio da alimentação animal? Existe a alta do dólar e como nossas matérias-primas, a maior parte delas, ou quase todas, são balizadas o preço através do dólar, também aumenta o custo de produção. Então, inevitavelmente, o nosso custo vai aumentar, porque o nosso poder de aquisição da matéria-prima é menor, né? O real desvalorizado com o dólar supervalorizado e nossas matérias-primas são em dólar, então nós não conseguimos comprar muita matéria-prima com o nosso dinheiro, né? O dólar está supervalorizado, então a gente não tem preço. Então, o que isso impacta na nossa matéria-prima? Aumenta muito o custo de produção e o que a gente pode fazer com relação a isso? É usar algum tipo de matéria-prima alternativa. E aqui eu trago para vocês a distribuição geográfica de todos os estabelecimentos até então, de 2019, publicados no relatório do DIPOA. Então, a gente pode notar que existem diversos, os estabelecimentos
distribuídos por todo o Brasil, né? E em cada região do Brasil existe uma peculiaridade com relação a matérias-primas. Então, no Nordeste, tenho lá o farelo de dendê. No Sul, eu tenho muita casca de arroz, muito farelo de arroz. Ali em Minas Gerais, o amendoim. No Centro-Oeste, predomina o soja, o milho farelo de soja, o algodão, né, no Mato Grosso. Então, eu tenho essa diversidade de matérias-primas, dependendo da região do meu estabelecimento. O que não impede que elas sejam usadas, né? Essas matérias-primas alternativas, como DDG, farelo de amendoim, farelo de algodão, enfim. Mas elas precisam estar liberadas para uso na alimentação animal, na lista das matérias-primas liberadas para uso, né? Que é a lista de matérias-primas eu vou falar mais para frente, pela IN 110, que foi atualizada. Então, ela precisa estar nessa lista, né? Que eu vou até mostrar para vocês como a gente busca isso dentro do site do Ministério da Agricultura. Eu preciso também ter critérios técnicos para a utilização dessa matéria-prima, né? Por exemplo, existem algumas matérias-primas que eu tenho certas doses para serem incluídas na formulação. Eu não posso, por exemplo, substituir toda a matéria-prima provinda de fontes proteicas, por exemplo, substituir todo o farelo de soja pelo algodão, em alguns casos, por exemplo, dependendo da categoria animal. Então, eu tenho que ter argumentos técnicos para poder fazer essa substituição e essa utilização dessa matéria-prima alternativa dentro da formulação. Eu preciso também ter um controle qualitativo dessas matérias-primas, porque elas, consequentemente, apresentam uma alta variabilidade nutricional, né? Como são subprodutos ou coprodutos, elas têm muita variação, né? Elas não são um produto padrão, por exemplo, como o milho, e às vezes, né, também o farelo de soja, que também não é bem assim, mas elas não são um produto puro, é um coproduto, então ela tem uma variabilidade nutricional. Avaliar também o custo da inclusão na formulação, porque às vezes eu compro ela mais barata, mas talvez eu tenha que incluir um pouco mais na minha formulação e no fechar das contas acaba não compensando utilizar essa matéria-prima. Então, eu também preciso ter esse olho clínico na inclusão da matéria-prima dentro da formulação. Outro ponto importante para avaliar é o volume e o aspecto final do produto. Muitos clientes questionam e reclamam até pela variabilidade do aspecto do produto que chega na fazenda. Às vezes ele chega amarelinho, bonito, ali milho, farelo de soja, às vezes coloca um algodão, o produto, ou um amendoim, o produto fica mais escuro, um pouco mais grosseiro. Isso pode afetar no consumo do animal, né? Então, às vezes, essa inclusão de matéria-prima muito diferente, ou a quantidade que foi incluída dentro da formulação não faz jus à economia, né? E também verificar a qualidade nutricional do produto final. Avaliar se essa matéria-prima, se a biodisponibilidade dessa matéria-prima realmente paga as contas da economia de adquirir esse produto alternativo, né? Então, esses são pontos que a gente precisa avaliar antes de adquirir alguma matéria-prima ou se for utilizar dentro da indústria, ficar de olho nessas questões. Bom, aqui também, para que a gente possa observar, é um estudo que nós fazemos dentro da AgroSéries, que é a avaliação nutricional do farelo de soja de diferentes fornecedores. Não só o farelo de soja, a gente pontua e faz esse estudo e esse acompanhamento. Diversas outras matérias-primas, nós também fazemos esse acompanhamento.
como vocês podem observar aqui nos gráficos, são diversos fornecedores que apresentam diferentes diferentes níveis de proteína na mesma matéria-prima. No rótulo, tudo é farelo de soja, por exemplo, com 45%, às vezes 46%, enfim. Mas às vezes pode não ter. Então, no mesmo fornecedor, eu posso ter variação do percentual de proteína dentro dessa matéria-prima. Assim, também com a solubilidade de proteína, com a fibra e com a matéria mineral. Então, às vezes, nem sempre o que vem em rótulo é o que é na realidade na matéria-prima daquele fornecedor. E o que é estabelecido pelo mapa, né? O que o mapa diz sobre matérias-primas? Bom, as últimas atualizações que regulamentam as matérias-primas para a alimentação animal, eu trouxe aqui as últimas mesmo, porque eu não quis ficar muito monótona com relação a leis, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente tem a Instrução Normativa 51, de 3 de agosto de 2020, que ela fez o quê? Ela estabeleceu critérios para a fabricação, fracionamento, importação e comercialização de produtos isentos de registro, ou seja, ela derrubou o registro de algumas matérias-primas, suplementos, foi aquela IN que derrubou o RTPI, para que todo mundo se lembre dela, né? E o que não foi isento de registro foram alguns ingredientes, algumas matérias-primas de origem animal, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela rege parte das matérias-primas dentro do Ministério da Agricultura. Outra instrução normativa muito importante é a número 110, de 24 de novembro de 2020, que publica a lista de matérias-primas como ingredientes aditivos para uso na alimentação animal, mas que foi alterada pela portaria 359 de 9 de julho de 2021, de dias atrás, né? O que mudou na IN 110? A normativa ela ainda existe, o que mudou foi que a lista sofreu algumas alterações, algumas mínimas alterações ali nas matérias-primas. Foi isso que aconteceu. E a Instrução Normativa número 3, de 15 de janeiro de 2021, que estabelece ingredientes e aditivos para uso na autorizados para uso na alimentação animal, incluindo aqueles utilizados na alimentação humana e suscetíveis no emprego para alimentação animal, e os requisitos necessários para inclusão e alteração das matérias-primas aprovadas como ingredientes e aditivos que alterem a IN 40. Tá, o que essa IN número 3, na síntese, coloca? Ela coloca ingredientes e aditivos que utiliza-se na alimentação humana, que pode ser utilizados na alimentação animal, e ingredientes e aditivos que não existem na lista da portaria 359, para serem incluídos, né? Ela dá as diretrizes para incluir uma nova matéria-prima nessa lista através do site do Ministério da Agricultura, né? E aqui é como a gente busca essa lista dentro do site do Ministério. A gente entra no site do Ministério, lá já em insumos pecuários, vem ali em listas, desce até o final da página e clica ali em lista de matérias-primas e ingredientes para alimentação animal, e nós temos aqui toda a listagem de todas as matérias-primas que são autorizadas para serem utilizadas para mistura para alimentação animal, incluindo aditivos sensoriais, aditivos zootécnicos também, aditivos todos que são regulamentados e autorizados. Bom, aqui nós temos as substâncias proibidas para a alimentação animal, que eu quis colocar essas substâncias e também
o documento que lista essas substâncias, que também está no site do Ministério da Agricultura, para que caia por terra a questão de hormônios, que caia por terra a questão que se usa hormônios na alimentação animal. Isso não é verdade. Essas substâncias são proibidas, assim como outros beta-agonistas e outros tipos de substâncias. Então, essas questões de hormônios e antimicrobianos que são utilizados na profilaxia, na farmacologia humana, não é utilizado na animal, certo? Bom, legislações que regem os critérios para matérias-primas. Aqui na normativa número 4, de 27 de fevereiro de 2007, que é a famosa IN4. Ela que rege e regulamenta todas as questões para a implantação da BPF dentro de uma indústria para alimentação animal. Então, tudo que rege as boas práticas de fabricação dentro das indústrias vão ser estabelecidas na IN4. E na IN4 também existem a listagem dos POPs mínimos, né, dos procedimentos operacionais padrões mínimos. E não era de se esperar, por menos, que nós temos a qualificação de fornecedores e controle de matérias-primas e embalagens como o primeiro POP e extremamente importante. E o que ele vai nos pedir, né? Ele vai ser referente à qualificação de fornecedores de matérias-primas e embalagens e especifica também os critérios utilizados e os procedimentos adotados. Então, além de ser a matéria-prima, além de ser a essência do produto, né, do produto acabado, é um dos POPs mais importantes determinados pelo Ministério da Agricultura através da IN4. Bom, e como essa questão de matéria-prima vai ser cobrada em uma auditoria pelo Ministério da Agricultura? Através da orientação normativa número 3, de 15 de junho de 2020, que ela aprova os modelos e formulários utilizados em auditorias. Basicamente é isso, ela estabeleceu como deve ser uma auditoria dentro de um estabelecimento para alimentação animal. E dentre esses formulários, eu pensei os essenciais para matérias-primas, né? Porque eu não ia trazer aqui todos os formulários e falar com vocês sobre isso, porque não era o foco. Então, eu pensei principalmente o que rege e o que vai ser cobrado com relação a matérias-primas. Bom, o que nós temos aqui que prestar muita atenção é no anexo 4B do modelo de termo de fiscalização do BPF. Então, são vários anexos, nós vamos focar nesse aqui, no anexo 4B, que é no controle de processo produtivo. Primeiro, olha, é um item obrigatório, que esse O aqui quer dizer obrigatório, então ele é muito importante, né? E esse Dzinho aqui quer dizer documental, então eu preciso apresentar documentos com relação a isso. E o que ele diz? Os ingredientes ou aditivos produzidos a partir de matérias-primas brutas são monitorados por meio de análises laboratoriais para a garantia da segurança, qualidade e inocuidade dos produtos. E também está dentro do risco regulatório, que é esse RRzinho aí. Então, o que quer dizer isso? Que eu preciso ter uma recorrente avaliação das minhas matérias-primas, né? Eu preciso ter um controle do que chega dentro do meu estabelecimento, né? Que tipo de matéria-prima chega. Então, eu preciso ter um cronograma de avaliação de matérias-primas.
assim como eu preciso também fazer um controle dos meus produtos acabados, né? Que é mais ou menos o que diz aqui. A empresa faz análise laboratorial periódica como forma de verificação do processo produtivo, registra e toma medidas corretivas adequadas na ocorrência de desvios. É um risco regulatório também. Então, é uma avaliação periódica do meu produto acabado, né? Eu mando uma amostra para o laboratório, faço a avaliação bromatológica dele e vejo se o meu produto acabado está batendo com os níveis mínimos estabelecidos em rótulo. É uma forma também de checar a matéria-prima, porque afinal de contas, aquele produto acabado foi feito com as minhas matérias-primas, certo? Outro ponto importante dentro do anexo 4. Já é dentro do POP, né, de qualificação de fornecedores e controle de matérias-primas, ingredientes e embalagens, e ele diz: existe um POP que define critérios e os procedimentos para a qualificação de fornecedores, e esses são atendidos? Ele é um item que vai ser olhado via documento e local, né? O fiscal pode ir lá e observar se está sendo executado aquilo lá. Então, é um POP devidamente descrito e executado, né? É o que diz esse ponto de fiscalização. Outro ponto importante: o POP define os critérios, parâmetros e os procedimentos para o recebimento de matérias-primas e ingredientes em embalagens, e esses são atendidos? Então, também outro ponto bastante importante dentro do POP. Ele tem critérios, ele tem parâmetros, ele tem alguns anexos que conversam com o POP e define critério. Para eu poder receber essa embalagem, ela tem que ser assim, assim, assim. Para eu poder receber uma matéria-prima, ela tem que ter esse padrão. Enfim, para que eu possa receber um fornecedor, ele tem que ter esse documento. Então, né, até um fornecedor de serviços, né? Eu também tenho que fazer a pré-qualificação de um fornecedor de serviços, de qualquer tipo de fornecedor dentro do estabelecimento de alimentação animal. Certo. E outro ponto importante, adquire e utiliza apenas produtos permitidos por legislação e conforme indicações de modo de uso, considerando o tipo de produto que elabora e as espécies e categorias, né? Então, o que diz aqui é que o estabelecimento compra produtos, né, adquire produtos que estão dentro das legislações, né, estão de acordo com as legislações, ele usa esse produto corretamente, para as categorias corretas, né? Ele não usa um produto de suínos para equinos, ele não usa um produto de recria para engorda, enfim, né? Então, aqui estabelece-se as questões de orientação de utilização de produtos e se esses produtos estão dentro das diretrizes de obrigatoriedade dentro das normativas do Ministério da Agricultura. Certo. E como isso pode ser avaliado em auditorias? Ou numa auditoria do Ministério da Agricultura, ou em alguma auditoria interna que vocês podem fazer nos estabelecimentos, enfim. Aqui é um exemplo. Por exemplo, um exemplo de rastreabilidade, né? Um exercício de rastreabilidade. O que foi feito aqui? Foi pego uma ordem de produção e dentro dessa ordem de produção, através do lote dela, nós pedimos todas as matérias-primas que foram utilizadas nesta ordem de produção, como, por exemplo, o milho, o checklist de recebimento do milho, os laudos desse milho, né, se foi feito algum controle desse milho, a nota fiscal desse milho. Outro ponto, farelo de soja que foi utilizado, fosfato que foi utilizado, sal, carbonato, núcleo, enfim,
todas as matérias-primas que chegaram para produção desse lote, desse produto acabado. E através desse exercício de rastreabilidade, eu consigo englobar todos os documentos do POP 1, do POP 5, que é a questão da contaminação cruzada, e do POP 9, que é a questão da rastreabilidade. Então, fazendo o exercício desse, eu consigo fazer o controle de diversos POPs muito importantes para a segurança alimentar do produto final. Certo. Outro ponto que eu posso aplicar que é muito simples, para que eu possa proteger e manter a qualidade das minhas matérias-primas, é o fluxo unidirecional dentro da empresa de alimentação animal, que aqui é um exemplo para vocês. Eu tenho aqui matéria-prima, produção e produto acabado, expedição. É sempre unidirecional. Aqui eu tenho uma reta, mas ele poderia ser curvo, mas unidirecional, poderia ser curvo da outra forma, mas unidirecional. Então, eu preciso ter bastante cuidado para que não aconteça a contaminação cruzada dentro da indústria e assim comprometa a qualidade da minha matéria-prima. Certo. Outro ponto extremamente importante para as matérias-primas é a identificação, assim como das matérias-primas e dos produtos acabados também. Mas as matérias-primas são extremamente importantes, por quê? Porque eu tenho essa questão do use, não use, use, que é o sistema FIFO, né? O first in, first out. É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Essa identificação é muito importante, por quê? Porque aqui, como exemplo, eu tenho um produto não conforme, aí eu vou colocar a placa de não use, lógico, com toda a identificação desse produto, lote, data de vencimento. Eu tenho um produto liberado, mas está como não use, porque certamente existe um produto mais antigo dentro da fábrica que ele já está liberado para uso, né? Por exemplo, esse que está liberado e está como use. Então, eu faço essa identificação para que os meus funcionários lá da fábrica tenham critérios na escolha ali dos produtos na hora de pegar para fazer a produção. E eu tenho aqui produto liberado, use, que ele está liberado para ser utilizado. E assim eu consigo fazer o controle da utilização dos produtos mais antigos dentro da fábrica para os mais novos e evito que os produtos vençam no meu estoque. Outro ponto muito importante, o que pode ser feito para que eu possa ter o controle dessas matérias-primas? São os modelos de amostras, né? Por exemplo, quando chega a matéria-prima na fábrica, na indústria, como eu vou saber que aquela matéria-prima é o padrão que sempre recebemos, né? A gente tem aqui um exemplo do farelo de soja. Nós temos diversos farelos de soja aqui na nossa frente, mas qual é o padrão, qual é o modelo que eu recebo na minha fábrica, né? O aspecto mesmo, né? Depois a gente vai falar da questão nutricional, que a gente até já falou, mas e o aspecto? Qual eu tenho como padrão? Eu posso receber esse farelo de soja que chegou? O que eu tenho em mãos para poder comparar? Então, o modelo de matérias-primas é uma ferramenta extremamente importante para que facilite a vida de quem recebe essas matérias-primas lá na hora do checklist de recepção. Outro exemplo bem interessante é o fosfato bicálcico. Todos aqui são fosfato, tá? Mas qual é o que eu sempre recebo? Qual é o padrão que os meus que já tem a característica do meu produto, né? Quantas vezes a gente ouve falar aí no campo que mudou o fosfato do sal mineral e o pessoal do campo não gostou, né? Porque ficou microgranulado, ou porque ficou muito pó, né? É tudo fosfato, mas qual é o meu padrão? Qual é o padrão que eu estabeleci para receber dentro da minha indústria, né? Outro exemplo bem interessante, o carbonato de cálcio. Todos são carbonatos nesse exemplo.
e qual é o que eu recebo, né? É o mais clarinho, é o mais escuro, é o de concentração, de qual concentração? Então, eu preciso ter esses padrões, esses exemplos, para facilitar a vida da pessoa que recebe essas matérias-primas e para que não ocorram erros, né? E aqui, a gente, além do aspecto do produto, a gente vai falar da qualidade nutricional, né? Nós temos diversos calcários aqui, e a composição desses calcários, né? Um tem 38% de concentração, outro 35%, outro 36%, alguns 32%. Então, eu preciso ter uma recorrente avaliação dessas matérias-primas para que eu não fique só refém do laudo do meu fornecedor, mas que eu também tenha a minha experiência com aquela matéria-prima e a minha avaliação para que eu tenha respaldo do que realmente é aquela matéria-prima, né? E também é um ponto obrigatório, né? E relevante dentro do checklist do Ministério da Agricultura, como a gente viu lá atrás. Outro ponto que é extremamente importante aqui para que a gente discuta é um estudo exploratório de matérias-primas que nós fazemos também, que é só como exemplo aqui para vocês a importância da gente fazer uma pré-qualificação de fornecedor, de, quando possível, fazer uma auditoria em loco do fornecedor, né? Que aqui nós temos óxido de zinco. Essas são as matérias-primas para a produção de óxido de zinco. Mas olha aí nessa outra foto. Essas também são matérias-primas para a produção de óxido de zinco. E qual das duas vocês acham que vai me dar um óxido de zinco com menos impurezas? Um óxido de zinco com maior qualidade, né? Inegavelmente é o da primeira foto. Mas, no final das contas, no meu laudo final, eu vou ter lá um óxido de zinco com determinada concentração. Mas e a contaminação desse óxido de zinco? Qual foi a matéria-prima que o estabelecimento, né, o fornecedor utilizou para fazer esse óxido de zinco? Então, são questões tão específicas que às vezes a gente só consegue pegar em auditorias em loco. E assim, lá na AgroSéries, nós fazemos essas auditorias, né, nos fornecedores e prezamos sempre pela qualidade dos fornecedores que nos apresentam as melhores matérias-primas para que nós podemos ter também as melhores matérias-primas, né? Para a gente não importa muito o laudo, e sim qual é a matéria-prima real que está sendo utilizada para a produção daquele ingrediente, né, daquele produto que a gente vai utilizar no nosso produto. E assim, para todos os estabelecimentos de alimentação animal, né? Tá. Então, como que eu posso qualificar, avaliar e reavaliar o meu fornecedor? Bom, através de fichas de pré-requisitos, né? Que aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? Que é uma ficha de pré-qualificação de fornecedor, onde eu pego os dados mínimos desse fornecedor, se ele tem algum certificado com relação à garantia, à qualidade, à ISO, se ele tem algum certificado internacional, se não tem. Para produtor rural, né? Que é o caso de milho e outros cereais, se eles apresentam alguma questão de qualidade, de boas práticas na fazenda, de controle de pragas, até mesmo no armazém, né? Isso é legal colocar quando possui. Outro ponto também importante para fornecedores são as amostras ofertas, né? Antes de comprar, pedir que o fornecedor mande uma amostra do produto que ele vai comercializar, né? Os laudos quando necessário. E assim, todos os fornecedores devem ser pré-qualificados, como eu já falei, inclusive serviços, né? Eletricista, pintor, fazer uma pré-qualificação ali mínima com aquele fornecedor, porque
Quando ele for quando ele for fazer o trabalho dele dentro do estabelecimento, ele também segue as regras, né, de boas práticas, de utilização de EPIs, ele vai se portar lá dentro do estabelecimento como um funcionário. Então, que ele também seja pré-qualificado. A pré-qualificação é estabelecida pelo próprio estabelecimento, não é o mapa que estabelece isso, não é ninguém, é o estabelecimento que diz, olha, nossos critérios para ser nosso fornecedor são esses, e assim nós vamos cumprir conforme descrito nos procedimentos operacionais padrão. Tá, a reavaliação desse fornecedor pode ser anualmente ou como o estabelecimento preferir, geralmente é anual, porque os certificados vencem, né? Então, a recorrência de reavaliação é anual, e também pode acontecer dessa avaliação e reavaliação ser feita através das planilhas de controle, né? E o monitoramento recorrente das cargas que chegam para o estabelecimento, né, do fornecedor para o estabelecimento, né, fazer avaliação de pontualidade, avaliação de qualidade mesmo do produto, né, então vai do estabelecimento organizar isso, e auditorias locais, que são sempre bem-vindas para que a gente possa ver em loco o que realmente está acontecendo com aquela matéria-prima. Bom, aqui é uma planilha de controle de qualidade de milho, como exemplo para vocês, que quando chega o milho para o estabelecimento, ter um mínimo padrão para recebimento desse milho, né? Até porque o milho hoje está tão caro e escasso, né? Então, a gente precisa ter critério, porque estamos pagando muito caro no milho, e isso também vai refletir na qualidade final do meu produto, né? Se eu pego um milho com uma umidade um pouco alta, isso certamente vai refletir no meu produto final, que não é daqui 2 dias, mas é daqui uma semana, 15 dias, isso pode acarretar alguma dor de cabeça no seu produto final, né? E ter que fazer a rastreabilidade, o recolhimento desse produto. Enfim, então a qualidade do milho, né, é necessário ser feita a classificação do milho para que ele entre dentro do estabelecimento. Aqui outra planilha muito importante para que a gente possa reavaliar, avaliar e continuar monitorando esse fornecedor é a lista de classificação de fornecedores, que posteriormente à pré-qualificação, né, que foi primeiro exemplo de planilha que eu dei para vocês, é a lista de classificação, que em uma folha só eu consigo ter todos os meus fornecedores com todos os produtos que são adquiridos dos fornecedores, né, o fabricante, caso for só o fornecedor e não o fabricante, e a classificação, se ele está apto para o fornecimento do produto ou não, ou se ele tem alguma restrição. Essa planilha aqui ela é muito útil quando a pessoa que compra matéria-prima dentro do estabelecimento não é a mesma que faz a formulação, não é a mesma que está ali no chão de fábrica, né? Ela é uma pessoa do administrativo que faz a cotação e que compra. Tá, ela às vezes não sabe quais fornecedores são os melhores e muitas vezes ela vai pelo preço. Mas, às vezes, aquele fornecedor não está pré-qualificado, ele, às vezes, não tem nem o registro para ser fornecedor para alimentação animal, né? E tal, a pessoa das compras vai lá e compra e chega um produto lá que não é apto, não é liberado para ser usado para alimentação animal. Então, a gente precisa fazer a pré-qualificação e dar essa lista de classificação de fornecedor para a pessoa que faz as compras, para que ela tenha em mãos todos os fornecedores aptos para prover as matérias-primas para aquele estabelecimento. E aqui um mapa de compras por fornecedor. Esse mapa de compras é bem interessante porque eu consigo ter em uma folha só
todas as compras do fornecedor durante o ano, né? Porque eu faço lá o meu checklist de recebimento de matéria-prima, mas ele se perde ao longo do mês. Aqui não, aqui eu consigo ter a data de entrega, se ele foi pontual, qual a nota fiscal que chegou com aquela matéria-prima, se teve ou não teve alguma não conformidade na hora que chegou essa matéria-prima. Então, esse mapa de compras, onde eu coloco o fornecedor e o produto, eu consigo ter, assim, uma visão clínica de quantas vezes chegou a matéria-prima desse fornecedor no meu estabelecimento, se eu tive ou não muitas não conformidades com esse fornecedor, e é uma planilha que eu consigo ter critérios para continuar comprando ou parar de comprar desse fornecedor de uma maneira bem explícita e rápida, né? Se eu tive muita não conformidade, eu vou provavelmente reavaliar minhas compras com esse fornecedor. Bom, mas sempre acontece, né? Chegou alguma matéria-prima errada dentro ali para o controle de qualidade, e como eu devo agir, né? Eu recebo essas questões sempre, né? Nossa, chegou um milho assim, assim, Marilise, o que eu faço? Chegou um sal assim, assim, um fosfato, enfim. Bom, o que o que a gente sempre orienta como a primeira indicação, né? A indicação ouro. Não recebe. Porque se está fora do padrão que você estabeleceu para o seu estabelecimento, né? Que o controle de qualidade, junto à diretoria, junto à gerência, junto ao comercial estabeleceu, está fora, então não recebe. Beleza. Tá, mas não dá para receber, comprei comprei muito bem, a minha gerência não quer devolver, né? Porque às vezes existem essas questões de subordinados e presidentes e gerentes, enfim, existem essas questões dentro da indústria e a gente sabe disso. Eu sempre coloco que o controle de qualidade tem que ser correto e justo. Quer receber? Assume o risco, sabe? Tá, o diretor falou que é para receber, abre um relatório de não conformidade e relata. Tira foto, coloca tudo certinho, porque amanhã ou depois dá problema, a gente não consegue fazer a rastreabilidade desse produto, a gente não consegue provar que esse produto estava de acordo com os padrões da empresa. Então, vira uma salada. E o controle de qualidade tem que ter os argumentos por que aquilo aconteceu. Na verdade, não era para ter acontecido, porque não poderia ter sido recebido. Mas se for receber por um chamado dos céus, né? Abre relatório de não conformidade e relata, porque o controle de qualidade tem que ser crítico, ele tem que ser muito justo com relação ao que foi estabelecido como qualidade, né? Por quê? Porque o controle de qualidade, ele precisa ter a função de trabalhar com a prevenção dos problemas e não com a solução deles. A qualidade previne tudo, porque depois que der problema, é a marca que está em jogo, né? A gente até costuma dizer que a qualidade do produto é diretamente proporcional à longevidade da marca, né? Nós vemos aí Coca-Cola há tanto tempo no mercado. Por quê? Porque existe um padrão, existe qualidade. Nós vemos marcas que foram deturpadas, as marcas, por conta da falta de qualidade. Eu não sei se vocês se lembram da questão da Parmalat, que a marca dela, a marca, né, Parmalat, foi derrubada há tempos atrás por questão de qualidade, né? Eu não lembro ao certo o que era, mas acharam um rato dentro da caixinha de leite. Eu não lembro, mas foi deturpada a marca do produto. Então, depois que der o problema, não tem o que fazer. Então, a qualidade trabalha com a prevenção. E a congruência do discurso da qualidade dentro do estabelecimento. Se o estabelecimento diz que trabalha com qualidade, com produtos de qualidade, então ele abraça essa causa e tem a qualidade em tudo, né? Ele tem a qualidade na pontualidade da entrega, no atendimento ao cliente, na justiça com o cliente, né? Se por exemplo, o estabelecimento errou,
ele vai lá e repõe os produtos do cliente, ele corrige o que ele fez, né? Comercialmente falando, um exemplo. Eu vendi hoje o produto. Às vezes o pessoal do comercial fala, não, te entrego amanhã. Aí ferra o pessoal da produção, fala, não, eu não posso entregar amanhã porque eu já tenho a minha escala de produção. Então, para que o comercial também abrace a qualidade, fala, não, amigo, eu te vendo hoje, mas eu te entrego com 5 dias, pode ser? Eu não posso atropelar o pessoal da produção, o pessoal da qualidade, porque eles têm protocolos a seguir, eles têm uma diretriz de ordem de produção, né? Então, todo mundo falar essa língua da qualidade faz bem para o estabelecimento e para a marca, né? E a responsabilidade e segurança alimentar do produto e do estabelecimento, né? Que abrange questões de fiscalização, né? Que o MAPA vem fazer a fiscalização recorrente desses estabelecimentos, porque nós não estamos lidando com uma atividade que é puramente boas práticas de fabricação dentro do estabelecimento, vou lá e preencho planilha. Não é isso. Se der um problema dentro de um estabelecimento de alimentação animal brasileiro e isso extrapole questões sanitárias, eles podem embargar a carne brasileira, a proteína animal brasileira. E aí, nós vamos exportar para quem? Nós vamos vender para quem? Dá um colapso na nossa exportação, e aí? Né? Então, a nossa atividade é muito maior do que a gente pensa que é. Então, nós estamos num mercado, numa cadeia de produção muito importante para o agronegócio, que é a questão da qualidade dentro da indústria da alimentação animal, né? E também o mercado já vem pedindo isso há bastante tempo e cada vez vai pedir mais a questão da qualidade e também da rastreabilidade, tanto da proteína animal quanto da alimentação dessa proteína animal, né, dos animais. E, assim, como eu falei, o setor da qualidade trabalha com a prevenção e não com a resolução dos problemas, porque depois que deu problema, não adianta chorar o leite derramado, né? Enfim, eu acho que essa frase define bem o que a gente veio apresentar aqui hoje. Nada termina certo quando começa errado, então, quando a gente tem uma matéria-prima que não é de qualidade, não atendeu os pré-requisitos do estabelecimento, ela não pode perfazer um produto final de qualidade, né? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que eu esteja aí dentro do tempo e fico aberta para perguntas, para solicitações, para questionamentos, enfim.